Bora lá resolver juntos essa questão de literatura das ciências médicas 2024/2? Vamos lá que a gente tem dois textos para resolver essa questão. A primeira delas, do Donizete Galvão, e a segunda delas, a gente tem ali um texto do Isidoro que fala sobre intertextualidade e polifonia. Vamos começar então pelo primeiro texto, pelo poema. A cidade no corpo. A cidade perfura o corpo até a medula, contamina os ossos com seus crimes, bica o fígado, pesa sobre os rins, imprime seu labirinto de cinzas na árvore dos pulmões. A cidade finca raízes no espaço das clavículas. Esta cidade, minha cela, habita em mim sem que eu habite nela. Então, um texto, que vai criar uma série de metalinguagens, uma série de representações metafóricas relacionadas à cidade. Tudo bem? E vamos lá para o segundo texto. Leia esse trecho de um ensaio literário. De início, não é demais lembrar que o discurso, seja qual for, nunca é totalmente autônomo. Suportado por toda uma intertextualidade, o discurso não é falado por uma única voz, mas por muitas vozes, geradoras de muitos textos que se entrecruzam no tempo e no espaço, a tal ponto que se faz necessária toda uma escavação filológica, semiótica, para recuperar a significação profunda dessa polifonia. Então, a ideia aqui, resumindo, de que todo o texto está embebido, todo o texto faz referência a algum outro texto. Nenhum texto é 100% original e é necessário mergulhar a fundo para entender as raízes desse texto analisado, tá? Vamos lá, então, para a gente ver a questão e entender qual quesito de intertextualidade sobre o poema vai se cobrar aqui, Bora lá. Em qual dos seguintes trechos, retirados do dicionário da literatura clássica, há uma intertextualidade com o poema de Donizete Galvão? Então, qual desses excertos aqui são intertextuais, Qual deles é intertextual em relação ao que Donizete Galvão traz? E a gente percebe que existem uma série de metáforas, no poema do Donizete Galvão, que fazem referência ao corpo. Então, muito provavelmente, o que a gente vai ter que buscar aqui é isso. Letra A. Segundo a lenda, Cronos teria sido advertido de que um de seus filhos o destronaria, então passou a engoli-los por ocasião do seu nascimento. A letra A, gente, ela gera uma certa dificuldade, por isso ela tá em amarelo aqui, porque o trecho faz referência à mitologia grega, faz referência ao tema do corpo, o engolir o corpo. No entanto, não tem aqui, gente, uma relação direta com temas de doença, deterioração, confinamento, que permeiam o poema do Donizete Galvão, Ele vai trazer ali os órgãos relacionados ao adoecimento provocado pela cidade. E não é o caso aqui, ainda que faça referência ao corpo, tá? Letra B. Acredita-se que essa guerra tenha ocorrido na primeira quadra do século XII a.C. e que a queda de Troia aconteceu em uma certa época próxima à data de 1184 a.C. Bom, aqui essa lógica de metáfora, gente, ela não tá clara, Não faz referência à questão do corpo humano. Então aqui a guerra de Troia é um evento histórico mitológico e não tem conexão temática ou simbólica com o poema, que trata da cidade como uma força invasiva e destrutiva do corpo. Letra C. Para punir Prometeu por sua rebeldia, Zeus mandou acorrentá-lo a um rochedo solitário no Monte Cáucasus, onde uma águia vinha devorar-lhe diariamente o fígado, que se recompunha durante a noite. E aqui, sim, a gente vai ter essa referência e a questão ao corpo humano, A alternativa está correta e esse trecho apresenta uma clara intertextualidade com o poema do Donizete Galvão. A imagem da águia devorando o fígado de Prometeu ressoa com as imagens de deterioração corporal causadas pela cidade, Então, da mesma forma que a águia devora o fígado, a cidade devora, os órgãos internos humanos nesse tom metafórico. Então, as duas narrativas abordam o sofrimento físico infligido por uma força externa. Em um é a cidade e no outro vai ser essa águia dessa mitologia, E a letra D. Na Grécia, o falo estava associado especialmente ao culto de Dionísios, o deus da fertilidade. Daí sua conexão com a comédia, em que os atores apareciam usualmente, mas nem sempre com um emblema fálico. Aqui, nesse caso, gente, não existe nenhum tipo de representação dos órgãos do corpo humano, A gente tem aqui a questão provavelmente peniana, quando se fala aí do emblema fálico, então tem um formato fálico, tem um formato de um pênis, mas aqui não se fala sobre a deterioração, desse órgão humano, Então não existe aqui também intertextualidade com o texto do Donizete Galvão. O gabarito aqui então é a letra C, e essa é uma questão de nível médio, eu espero que você tenha entendido e acertado. Um beijo e até a nossa próxima questão juntos. Tchau, tchau!